Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação: Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. A semana passou depressa, só dar uma ajeitadinha aqui, passou depressa. Também a gente não trabalhou na segunda-feira. Segunda-feira foi feriado nacional, mas o tempo realmente está passando depressa demais. E sem perder tempo, vamos colocar aqui, Guilherme, na linha o nosso convidado, que a gente já mostra o convidado aqui, o povo já começa a mandar joinha aí. É com muita alegria que a gente tem mais um convidado aqui no nosso programa, ainda de forma remota. Se Deus quiser, em breve a gente vai poder receber aqui os nossos amigos, trocar aquele abraço e tal, mas a gente está indo aí de uma forma remota, mas também, com certeza, mesmo quando a gente voltar a receber pessoalmente, a gente ainda vai continuar usando muito esses aplicativos para a gente conversar. Deixa eu conversar aqui com meu amigo, o professor Paulo Galvez. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, tudo bem, Paulo? Fala, Vander, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Aliás, você como professor, né, eu acho que a profissão que tem, ó, todo mundo tá usando aí redes sociais, mas o professor realmente teve que se reinventar. Você deve estar participando de várias lives por dia, né, Paulo? Sem dúvida, não só lives, mas as aulas, né? Você pega, por exemplo, as aulas nossas não ficaram suspensas, elas continuaram de forma remota, né? Então teve adaptação de aulas online, ao vivo, a gente teve que se reinventar, na verdade, né? O professor ele teve que, da noite para o dia, de repente, 16 de março, eu lembro essa data, né? Para a gente no Centro Paulo Souza foi 16 de março, suspendeu as atividades e vamos nos reinventar, né? Mas é um desafio para todo mundo, viu, Wander? Mas além do desafio, eu falo que todo desafio vem a oportunidade do aprendizado, né? Então a gente está aprendendo com isso também. Não é fácil? Não é. É difícil para todo mundo, principalmente sala de aula, né? Eu ainda pego um público de ensino médio e ensino superior, né? Médio, técnico e superior, mas eu vejo criança, eu vejo meus filhos, né? De repente a carência e realmente essa dificuldade desse isolamento, né? Do convívio, mais do que a perca do que a gente fala de conteúdo, eu acho que a perca do convívio com as pessoas, do convívio dentro da sala de aula, eles têm sofrido bastante, viu? Mas, se Deus quiser, é só uma fase aí que a gente vai voltar muito melhor aí. Se Deus quiser.
O mundo vai ser diferente, a gente vai aproveitar também essa tecnologia, porque a gente vai ter a presença aqui, né, no estúdio, mas a gente, sem dúvida nenhuma, também vai continuar aí realizando as entrevistas à distância. O que nós vamos conversar com o Paulo Galvez? Primeiro, Paulo, você é professor da FATEC há 17 anos e sempre aqui... Da ETEC, né? Perdão, a gente até colocou o professor da... Eu leciono na FATEC também, né? Mas eu entrei em Centro Paulo Souza, a minha sede hoje é a ETEC de São Roque, há 17 anos. Tá, então não está errado o professor da FATEC, mas também é professor da ETEC. Isso, é porque o Centro Paulo Souza, a gente brinca um pouquinho, né? O Centro Paulo Souza é uma autarquia do governo que ela na verdade corresponde, ela é responsável por todas as ETECs e FATECs do estado. Então é muito comum você ter professores que ao mesmo tempo estão numa ETEC, por exemplo, eu já lecionei ETEC de Cotia, ETEC de Mairinque, né, FATEC de São Roque, onde eu estou lecionando agora, é a segunda vez que eu passo pela FATEC, então é comum essa migração, às vezes, de professores em mais de uma unidade, né? Então é bem interessante. Aliás, já deu um jeito aqui, ó. O Guilherme já deu um jeito aqui. Paulo Galvez, professor da FATEC e ETEC. Tá bom? É isso, acertou. Aí a gente já vai resolvendo. Bom, mas, por exemplo, você está... Vamos pegar aqui na nossa cidade, aqui, na FATEC. Você dá aula há quantos anos na FATEC? Você falou que já está voltando em uma segunda etapa. E na ETEC? Quando é que você começou na ETEC e quando é que você começou na FATEC aqui na nossa São Roque? Na verdade, o meu início aqui na área educacional foi quando eu mudei para São Roque, em 2002. Eu comecei em 2003 na ETEC de São Roque, nos cursos de informática, que é a minha formação inicial, né? Depois eu tive outras formações, e eu fiquei esse tempo todo na ETEC, desenvolvi alguns trabalhos, estive como coordenador de curso. Durante 4 anos eu fiquei na administração central em São Paulo, no Centro Paulo Souza, trabalhando com capacitação e formação de professores. Em 2015, 2016 foi a minha primeira passagem na FATEC, né? Eu fiquei 2 anos, e agora eu retornei para a FATEC também ano passado e esse ano. E, na verdade, sempre migrando com outros projetos aí dentro do próprio Centro Paulo Souza, né? Então, em paralelo a isso, eu estou nesse projeto como coordenador de projetos aí na assessoria de inovação, né? Assessoria de inovação tecnológica, trabalhando nas ETECs e FATECs da nossa região com projetos de empreendedorismo e inovação. É legal, a gente já vai entrar, esse é o foco da nossa conversa, esse trabalho da Escola de Inovadores, né, que a gente vai falar bastante aqui, mas até só com uma curiosidade, a gente ouve falar muito do Centro Paulo Souza, e aí você já deu a dica pra gente, a FATEC está ligado ao Paulo Souza, a ETEC está ligado, esse Centro Paulo Souza é muito importante aqui no estado de São Paulo, pela série de atividades que desenvolve, né, além da FATEC e da ETEC, o que mais a gente tem no Paulo Souza? Basicamente a autarquia delas é ETECs e FATECs. Só pegar em ETECs, eu não estou com os números absolutos aqui, mas são quase 280 escolas, ETECs no estado, mais as FATECs, que são 56, 58, eu não estou muito certo dos números. Mas se a gente pensar aí no âmbito de praticamente 300 mil alunos, né, então eu tenho um número bem considerável aí, onde eu atuo no ensino médio, ensino técnico, né, ensino superior, né, no caso das FATECs, e eu tenho vários projetos paralelos, né, assim como tem o projeto do Nova, temos o Novotec, tem vários projetos associados dentro do Centro Paulo Souza, né, para formação profissional e formação continuada, né, então tem um leque muito grande, sempre focado na formação técnica de ensino médio e formação ensino superior. E depois você vai dar uma dica pra gente de como é que se consegue conciliar tudo aí, pô. Seu dia tem que ter 25, 26 horas, pô. E agora triplicou, né? Trabalho remoto, o pessoal pensa que a gente trabalha menos, é pior, né, Wander? Mas vamos lá, agora a gente chegou aqui no assunto aqui. Escola de Inovadores. Aliás, eu recebi a mensagem do nosso amigo, né, o Pedro Galvão, que mandou pra gente aqui uma informação. Olha, vai ter lá, já tem inscrições da Escola de Inovadores. O que é a Escola de Inovadores? Bacana, vamos lá, quero também mandar um abraço pro Pedro. Né, ele que fez esse meio campo aí de contato com a gente. O Pedro aí é um professor parceiro há muitos anos aí, desde a época que a gente lecionou junto na FAC, São Roque ainda antes, né? Lecionamos junto lá, e o Pedro é um parceiro muito legal nesses projetos e sempre incentivando aí junto com a gente, aí hoje lotado na FATEC São Roque. Bom, a Escola de Inovadores, Wander, na verdade é um projeto
No estado de São Paulo, né, no Centro Paula Souza, já estamos na 11ª edição. Aqui em São Roque, na verdade, essa é a 3ª edição. Né? Então, nós estamos iniciando esse projeto de inovação e empreendedorismo na nossa regional. Né? Por que regional? Só para você entender, assim como temos ETECs e FATECs, a nossa regional dentro do Centro Paula Souza, referente à inovação e Escola de Inovadores, compreende 2 ETECs e 7 ETECs e 2 FATECs. Né? Então, é o núcleo regional que a gente tem de Itu. Né? Então, na primeira versão que nós tivemos de Escola de Inovadores, foi realizado na FATEC São Roque e FATEC Itu. Né? Isso dentro da da região que eu atuo. Né? Nós somos em 30 coordenadores aí no estado de São Paulo. Tá? Na segunda edição, que foi o segundo semestre de 2019, foi realizado na FATEC de São Roque e na ETEC de Mairink. E nesse primeiro semestre de 2019 foi realizado ETEC de Mairink e FATEC de São Roque. E agora essa terceira que vamos iniciar agora vai ser a FATEC de São Roque. Então, na verdade, a FATEC de São Roque tem estado conosco aí desde o primeiro episódio aí. Já agradeço em público aqui com o professor Clóvis, que também é um parceiro meu aí de outras faculdades, universidades aí, com as portas sempre abertas aí para a gente desenvolver esse trabalho dentro da unidade. A gente está com... Pode falar, pode concluir, pode falar. Ah, tá. Não, só para definir daí a Escola de Inovadores. É um curso de extensão, né, gratuito, tá? E o principal objetivo desse curso é ensinar pessoas que têm um espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em startups. Então é um curso focado para o cara que tem alguma ideia, que de repente quer montar alguma coisa, ou de repente o pequeno empreendedor que está precisando de uma base para poder desenvolver, para poder ter outros horizontes aí de como que ele desenvolve um projeto nesse mundo nosso que muda toda hora, fonte de financiamento, né? Então, esse que, na verdade, é o conceito da Escola de Inovadores. Né? E o que precisa para participar? Né? O que a gente fala? Né? É necessário ter uma proposta de empreendedorismo, né? Então, até depois a gente fala um pouquinho mais dos prazos, né? Mas na inscrição, vamos supor, o Wander faz uma proposta de eu quero criar uma empresa, uma microempresa de alguma prestadora de serviço, né? Com base em algum critério de inovação, viabilidade técnica. Tem uma pequena avaliação nossa interna dentro do Centro Paula Souza, né? E depois a gente retorna os participantes. Geralmente são de 20 a 25 projetos selecionados, tá? Cada projeto pode ter até 3 integrantes, beleza? Esse curso é de 40 horas, tá? Era presencial até o final do ano passado. Assim como tudo mudou, hoje nós estamos no programa de Escola de Inovadores Digital. É um novo formato. Então, a gente fala que a gente teve que inovar, né? A própria Escola de Inovadores teve que inovar o processo de aprendizagem. Ficou até um dueto legal, né? A gente foi obrigado a inovar da noite para o dia também, né? A gente ia iniciar de forma presencial, antes do anúncio do encerramento das atividades presenciais, né? Devido à pandemia. E em termos de 30 dias, a gente teve que a gente fala de pivotar, né? Tivemos que mudar drasticamente o nosso processo aí. E, na verdade, são 10 encontros, tá? Que a gente faz de forma remota com professores do Centro Paula Souza, abordando termos de empreendedorismo, legalização empresarial, tecnologia aplicadas a negócios, protótipo, modelo de negócios, investimento, né? Como é que eu procuro investimento, fontes de investimento para poder alavancar meu pequeno negócio. Né? Às vezes eu vou no banco, não, mas eu tenho o Banco do Povo, não, eu tenho um projeto que desenvolve SP, não, eu posso ir atrás de anjo, eu posso ir atrás de uma incubadora, eu posso ir atrás de de alguma aceleradora. Então, na verdade, esse é o contexto do projeto. Ele é feito desses 10 encontros, tem certificado, né, de 40 horas, e ele é feito através de webinars, né? Então, são encontros gravados com professores, com interação, e onde você tem uma trilha, né, que a gente chama de trilha de empreendedorismo, que daí depois eu quero falar para você qual que vai ser a segunda parte que veio junto, além dessa inovação, o que a gente inovou agora, a partir de agora, na Escola de Inovadores. Então, basicamente é isso que você passou para a gente. E aí, por exemplo, mas quem vai poder participar? Alguém que já tem um projeto, que já está começando, ou, quer dizer, alguém que já tem, de repente, uma empresa, ou alguém que tem uma ideia. E tem que ser uma coisa diferente. Se eu chegar e falar assim, Paulo, eu estou pensando em montar uma livraria.
você não vai dar só assistência para quem quer montar a livraria. Eu tenho que levar uma coisa diferente. Eu tenho que falar que a minha livraria vai ter uma coisa diferente. Não pode ser o convencional ou pode ser o convencional? Basicamente essa é a proposta, cara. Você foi correto aí, Wander. Então, o projeto não necessariamente precisa ser um empresário, pode ser uma ideia, é alguém que queira começar, não tem necessidade, mas eu sou empresário. Não precisa ser empresário, é focado realmente para o pequeno, para dar aquela orientação inicial de quem tem uma ideia. Né? Então, você deu a ideia da livraria. Tem algum problema? Tem um projeto de livraria? Não. Mas o que você vai fazer diferente? Por que a gente já faz isso logo no começo? Né? Porque o propósito nosso é a inovação. Né? Então, na comissão, um dos critérios da avaliação dos projetos selecionados para participar do programa é a inovação. E eu já vou te falar o porquê. Né? Depois desses 40... tudo bem? Posso continuar? Pode sim, fica à vontade, professor. Vamos lá. Fica tranquilo. O professor fala muito, Wander. Esse é um defeito. Jornalista também. Mas vai tranquilo. Só para vocês terem uma ideia, que eu vou até dar um exemplo do semestre passado, 3 projetos que saíram da nossa escola de inovadores, tá? Então, depois desses 10 encontros, né, então, na verdade, nós temos muitos projetos, só para vocês terem noção, na última programa do semestre passado, do Estado, nós tivemos mais de 1000 projetos participando desse programa no nível estadual, né? Claro, nós estamos começando a nossa regional, mas nós temos polos tecnológicos muito desenvolvidos já no estado, é o que eu falei, já está na 11ª edição. Nós estamos indo para a 3ª, mas vamos chegar lá, devagarzinho, sempre, daqui a pouco a gente está despontando lá na frente também, pode ter certeza. Depois desse projeto que acaba em dezembro, dessas 10, todos terão certificado e concluíram. Daí teremos uma avaliação dos 50 melhores projetos do estado e nós encaminharemos para um item que a gente chama Vitrine Inova. Né? O que é o Vitrine Inova? Né? Então, na verdade, o Vitrine Inova são 50 projetos que vão ficar expostos, né, expostos no site, né, da inovação, como para ser conhecido por mentores, investidores e possíveis parceiros. Então, são escolhidos os 50 melhores projetos que vão para lá. Esse é o programa que a gente chama do Vitrine. Tá? Do Vitrine, serão escolhidos desses 50, 10 irão para o Acelera Inovação CPS, que é um programa de aceleração. Daí sim, aqueles projetos que têm mais potencial, que daí tem a parceria com o Sebrae, com anjos, empresários, mentores, que daí corre-se o risco, ou pode haver possibilidade de ter interesses de investidores e financiamentos. Só para a questão de estatística, nós temos 3 projetos que estão participando do Vitrine, vindo do primeiro semestre. Tá? É um projeto de uma moça, ela tem um trabalho que ela chama de estúdio, ela é uma manicure, mas o projeto dela é diferente. Eu vou até falar o que você fala. Ela oferece a prestação de serviço dentro de eventos. Então, desculpa, cabeleireira e manicure, mas dentro da festa, dentro do casamento, não antes. É? Então a pessoa está lá... Opa, deu uma cortadinha no som do Paulo. Tá me ouvindo, Paulo? Tá me ouvindo? Eu tô escutando. Tá me escutando? Tô sim. Então, por exemplo, só para entender, a pessoa tá no casamento, aí durante o casamento que ela pode fazer a manicure ali durante o casamento? Faz os retoques. Retoque de festa. Então, por exemplo, vai no banheiro, precisa ajustar o cabelo, arrumar a maquiagem, tal, ela presta esse tipo de serviço. É um serviço diferenciado, tinha em São Paulo, ela tá no Vitrine. Tem um outro projeto nosso que também saiu por São Roque aqui, né? Só que como é digital, tinha pessoas que não eram de São Roque, então os projetos agregam toda a região nossa, né? E eles estavam num projeto de oferecer aulas de empreendedorismo para escolas particulares, que também foi um projeto que interessou mentores, porque é uma tendência que a gente tem hoje na área educacional, né? A gente fala em empreendedorismo, a gente fala de educação financeira, que queira ou não, eu acho que serão os grandes passos aí do futuro da educação, desde as nossas crianças aí, né? Desde do currículo do ensino infantil aí, do fundamental para o médio. Poxa, então desse projeto, e o terceiro projeto, qual é? O terceiro projeto é um projeto mais de cunho social. Ele trabalhava, ele fala, é uma teia afro, então ele tem um projeto de criar um portal para artesãos.
Então, de repente, o pessoal de artesanato, às vezes, tem muito mais o contato ali, tudo, e esse ambiente virtual é um pouco distante, às vezes, desse público de artesanato. Então, ele fazia parte dessas cooperativas e queria colocar esses artesãos como forma de divulgar trabalho de artesanato. O primeiro projeto ele ia fazer com o pessoal de Santos, né? Se eu não me engano, ele já estava fazendo isso daí, né? Ele tinha acesso com as cooperativas, juntar os artesãos, né, da cidade e fazer um trabalho de divulgação. Então, na verdade, tem várias ideias que é muito bacana, né? E nos 3 últimos episódios nossos aqui da Regional apareciam projetos que às vezes a pessoa não monta um emprego, não monta uma empresa, mas aparece uma oportunidade de ele alavancar um outro negócio, ele melhora o processo. Então, tem muitos ex-alunos que a gente conversa, olha, Paulo, eu fazia isso e eu fui aplicar uma metodologia diferente que, olha, para mim ficou legal. Tem pessoas que voltam a estudar. É comum eu ver, porque o pré-requisito, né, você não tem pré-requisito de escolaridade para o programa, né? Então, às vezes, tem pessoas que começam a voltar a entender de empreendedorismo e falam, vou voltar para a faculdade, vou voltar para um curso técnico. Então, às vezes, tem esse incentivo, de repente, da pessoa voltar, né, para se capacitar, uma formação, para melhorar realmente a perspectiva de crescimento na carreira ou na empresa dela, né? Agora, Paulo Gouveia, você falou interessante esse primeiro projeto aí, que você falou, e sabe que a mulher faz a unha lá, e se de repente ela risca, né? Nossa senhora, é um risquinho de nada, mas ela tá lá no casamento e fica falando, né? Olha, eu tô com um risquinho aqui. Inclusive na hora que foi feito isso vai para uma banca, né? Não é o Paulo, né? O pessoal fala assim, mas é o Paulo que escolhe projeto, é o Paulo que decide. Não, na verdade, isso a gente leva. Existem critérios de avaliação, existe um processo de avaliação onde nós que somos, por exemplo, o projeto da minha regional, não sou eu que vou avaliar, né? Então, na verdade, isso vai para outros mentores. Então, por exemplo, eu avaliei projetos de outras regionais, o qual você não tem vínculo com o aluno, nada. Então, nós temos realmente um processo bem que eu falo bem assim, transparente, racional, né? Racional, né? Não emocional. De avaliação. E na hora da avaliação foi muito bacana. O pessoal falou, nossa, imagine mesmo, é comum, né? Numa festa, alguma coisa, sempre vai para retocar uma maquiagem. É mais maquiagem e, de repente, alguma coisa de cabelo. Assim, isso, a pessoa chora. A pessoa chora na igreja, borra a maquiagem. Às vezes, a hora que o cara vai sentar, estoura o botão, né? Mas aí eu pergunto o seguinte, por exemplo, a pessoa tem uma ideia, que nem essa moça teve essa ideia. E, de repente, alguém, vamos usar entre aspas, não pode copiar esse projeto dela. Poxa, ela teve essa ideia, ou sei lá, e de repente alguém copia essa ideia. Como é que funciona isso, Paulo? Aí o mercado é livre? Como é que é? Perfeito a sua pergunta. Um dos módulos abordados dentro da Escola de Inovadores chama-se Propriedade Intelectual e Legalização Empresarial. Então, nós temos um módulo dentro da escola que a gente trabalha como é que a pessoa protege ou a ideia ou o negócio. Eu falo isso até como professor de tecnologia, né? Então, o aluno desenvolve software, sistema. Como é que eu garanto a integridade disso, né? Cadê a propriedade intelectual disso? Cadê os meus direitos autorais? Isso é tratado dentro do programa. É o que eu falo, Wander. A ideia do programa Escola de Inovadores é dar aquele pontapé inicial. Ele não é uma formação, até por ser um curto período, mas ele dá essa visão dessas pequenas dúvidas que você acabou de comentar. Putz, eu tenho uma ideia diferente, mas aí, como é que eu falo? Tem um módulo dentro da escola que vai falar disso. Mas eu preciso agora procurar investidores, parceiros. Como é que eu faço para apresentar meu projeto para algum parceiro, para algum investidor? Então, lá também você tem a orientação de como você faz isso. Então, a ideia da Escola de Inovadores é essa orientação para ideias que querem virar negócio ou pequenos negócios, né? O nosso público é realmente quem está começando e quem tem alguma ideia para inovar. Não necessariamente ele precisa abrir a empresa, né? Poxa, que legal. São essas coisas aí que a gente precisa inovar, tal. Agora, então, quem quiser participar, vamos dar uma dica para quem está curioso aí e quer participar da Escola de Inovadores. Como é que ele faz a inscrição? Bacana. Ele vai entrar no site, é totalmente online, não tem como, é inova.cps.sp.gov.br. Eu acho que eu te mandei até o folderzinho aí. Se mandou para mim. Eu vou tentar pedir para o Guilherme. Guilherme, se você conseguir acessar para a gente aí, ó, Inova. Só o link. Eu até mandei o link aqui, acho que ele não vai estar lá com o link, mas se mandou para mim aqui, é que ele precisa jogar aqui para o computador, é inova.cps, que é Centro Paula Souza,
Tá no WhatsApp, você tá com o WhatsApp. Ele já vai pegar lá, vai lá no Paulo Galvez que você vai achar. E aí a pessoa entra nesse site e vai conseguir fazer a inscrição. Isso, até dia 25 de setembro, né? A gente tem as inscrições. Do dia 28 e 29, isso vai para análise, para escolha de apenas de 20 projetos, né? E lá, nesse site, quando você entra no site, inclusive, tem todo o edital com os detalhes de como que tem que ser, qual que é a ideia. Então, tudo isso que eu estou conversando, né, que a gente está batendo um papo rápido, lá está bem detalhado e bem explicado. E, inclusive, se entrar no site das redes sociais, né, da parte nossa aqui da regional, o nosso polo é a FATEC São Roque, mas o e-mail que está de contato lá, inclusive, é o meu, né, como e-mail de responsável aí na nossa regional, tá? E aí a pessoa faz a inscrição. Dia 30 tem a divulgação e o início é dia 10 de outubro. Né? Então, até dia 30, na divulgação, provavelmente eu entro em contato com todos os selecionados, né? Para ver o interesse e tal. E daí, dia 10 de outubro, a gente inicia. Opa, o Guilherme entrou no site aqui, ele está me avisando, então vamos mostrar aqui. Você, não sei se você tem o retorno de imagem aí, Paulo, você vai ver daqui a pouco, se você tiver o retorno de imagem, mas pelo menos aqui para a gente já vai colocar esse... só está dando uma ajeitadinha aqui, vamos ver para a gente mostrar como que é essa escola de inovadores e como você faz inscrição. De 7, já começou na segunda-feira até o dia 25 de setembro, aí já está o site, tá vendo aí? Olha lá, Inova, clica aí, leia mais, clica mais, isso, leia mais, olha lá, Inova, aí ele tem e-book, tem uma série de coisas lá, né, para você, tudo relacionado ao Inova. Legal. Muito bem, pode voltar aqui pra gente. Olha, tem muita informação lá, né? A gente até ele abriu numa parte aqui, que tem até lá um e-book, tem todos os detalhes, né? O site é bem completo, né, Paulo? O e-book que a gente lançou da Regional para conversar. Tem outras ações que o Inova desenvolve, né? Que hoje o nosso foco é a Escola de Inovadores, mas mais pra frente aí a gente vai fazer outras explanações aqui de oportunidades de capacitação, de formação, não só professores, mas de alunos, eventos, né? Tivemos ano passado na FATEC São Roque, que a gente pode até comentar, vamos ter assim que voltar também, que a gente fala dos hackathons, junto com integrantes do pessoal do Roteiro do Vinho, para proposta de soluções através de metodologias de inovação. Então tem várias coisas interessantes que a gente desenvolve lá, mas o programa de Escola de Inovadores, o legal é entrar no site, tem um edital que fala mais ou menos a regra passo a passo. O importante é sempre escolher a cidade que é mais próxima, né? Porque como é um programa estadual, na hora que colocar São Roque que é a nossa regional, então o pessoal da regional de São Roque, que eu falo, São Roque, Itu, Mairink, Piedade, Votorantim, e faz parte da nossa regional, vão estar sendo direcionados para São Roque, que daí na verdade é comigo a orientação ou dúvidas, que também lá tem link, lá tem e-mail, e aí eu posso estar auxiliando nesse processo aí com qualquer dúvida aí até o período da finalização das inscrições. Isso é muito importante, né? E você está falando em São Roque, aí tem a FATEC e a ETEC. Quais são os municípios que estão participando? Se falou, Mairink, Piedade, São Roque, Votorantim e Itu. É isso? Isso. Na verdade, o polo, né, como eu falei, né, como é que funciona hoje o Inova na nossa regional, né? Chama-se Regional Itu, né? Só para você ter noção, nossa regional dentro do Inova, onde é compreendido pela FATEC Itu, FATEC São Roque, ETEC São Roque, ETEC Mairink, ETEC Itu, ETEC Piedade e ETEC de Votorantim. São onde eu desenvolvo trabalhos, né? Então, na verdade, cada coordenador aí, cada agente tem mais ou menos esse leque de escolas pelo estado, né? Onde a gente desenvolve esse trabalho, além do programa de Escola de Inovadores, outros trabalhos de capacitação e formação de professores, capacitação de alunos, sempre com temas ligados com empreendedorismo, inovação, né? Então é essa nossa regional. E outra coisa, e ele não precisa, como você falou, precisa ser morador de uma dessas cidades? Ou, por exemplo, se tiver alguém, vai imaginar, alguém de Santos quiser entrar nessa região, ele pode? Pode, mas provavelmente vai ter uma escola de inovadores em alguma regional de Santos. Na hora que ele faz a inscrição, tem um link ali de qual a cidade mais próxima da sua localização. O ideal é que seja sempre mais próximo, né? Porque ele vai ter um suporte melhor, até porque o agente já está lá, já tem outro relacionamento com as outras FATECs e ETECs, porque ele sempre vai vir através de uma, né? O ideal é que, teoricamente, não teria problema, mas a orientação é que seja feito mais próximo da região.
A gente já vai colocar a Simone Júdica na conversa aqui também, mas eu queria só perguntar uma coisa para você. Por exemplo, a ETEC de São Roque realiza um trabalho também em uma escola de Araçariguama. A ETEC de Mairinque tem um trabalho também com uma escola de Ibiúna. As pessoas de Ibiúna e Araçariguama, o que se recomenda para elas aí? São Roque. São Roque. Todas as escolas de extensão que estão ligadas nessas unidades da nossa regional é direcionado a São Roque. Né? Lembrando que esse é um programa de não necessariamente, deixar bem claro, né? Um curso de extensão gratuito, que não precisa ser professor, não precisa ser aluno, é aberto realmente para a comunidade, né? Realmente são para pessoas que têm alguma ideia ou interesse em desenvolver algum projeto de inovação e empreendedorismo. Tá, deixa eu passar aqui para a Simone bater um papo com a gente também, a Simone Júdica, que é advogada, cronista, e vamos falar um pouco aí de empreendedorismo. A palavra é dura, preciso fazer um curso lá. A Simone, ela está querendo montar uma fábrica de crônicas. Será que é isso? Boa tarde, Simone. O que você está pensando em montar, Simone? Boa tarde. Boa tarde, Wander. Boa tarde ao Paulo Galdês, nosso entrevistado, ao Guilherme da Técnica, aos nossos ouvintes. Pois é, não é má ideia, Wander. Assuntos não faltam para as crônicas. Precisa ver se eu vou me enquadrar aí nos requisitos da Inova. Mas poderia montar, assim, se alguém quer montar uma escola, olha, eu quero montar algumas coisas para eu dar umas dicas da minha profissão, ele pode, de repente, criar um curso, né, Paulo? O cara tem uma sacada para bolar um curso, né? Isso que eu falo, né, o Wander, a gente está numa época, né, a gente está vivendo um novo normal, onde a inovação e o empreendedorismo cada vez mais estão se destacando, né? Então, a gente pega hoje, né, se a gente for pegar números de desempregados, pessoas que perderam emprego, pessoas que não sabem como retomar para o mercado, essa nova forma de trabalho remoto, home office, a gente não tem muito parâmetro. Então, cada vez mais, né, a inovação e o empreendedorismo, ele faz parte, e o brasileiro em si já é um povo empreendedor por natureza, né? Quando você pega estatística, né, seja o pequeno negócio, é o cara que sai de manhã, ele monta o negocinho dele, e quanto mais ele tiver orientação para desenvolver isso, é melhor. Né? Então, esse que é o grande objetivo aí, fica o convite da nossa amiga aí, por favor, escreva um projeto lá. Faz um projeto aí, Simone, mas faz a sua pergunta. Ela quer montar uma empresa de fazer pergunta num programa onde o apresentador dê espaço, né, Simone? Pois é, e além de não dar muito espaço, Wander, você está deixando o professor de cabeça quente, porque aqui no meu retorno de imagens aparece uma chama. Ah, é? Acho que é o sol, é o sol na cabeça dele? É o sol? Pode ser, é o sol. Certeza, tem um reflexo mesmo. Eu pensei que o Wander estava deixando o professor, né, de cabeça quente aí, com tantas perguntas. Mas a minha primeira 17 anos em sala de aula, a gente não fica mais com cabeça quente, já tá preparado. Pode perguntar, Simone. Desculpa, achei que havia dado uma interferência aqui. Tendo em vista que o nome desse programa é Inova, os candidatos, eles precisam desenvolver algum projeto que seja realmente uma inovação, como, por exemplo, essa situação dessa profissional que faz assessoria ali dos cabelos, né, das maquiagens nos casamentos, que é uma coisa, eu pelo menos nunca havia visto esse tipo de serviço. Ou a pessoa pode fazer alguma coisa que já exista por aí no mercado, mas que vai ser um projeto dela. Entendi. Legal essa sua pergunta. A gente sempre fala, né? Eu falo sempre nas aulas de empreendedorismo que inovação não é criação, né? Criação, na verdade, a gente criar uma coisa do zero, inventar, a roda já foi inventada, já inventaram uma bancada de coisa, né? Inovar pode vir muito em conta do que você está falando, né? Uma coisa que de repente já existe e eu vou adaptar no formato. Essa adaptação, ou a forma da pessoa fazer, é uma forma de inovação, né? É importante que ela tenha isso como forma até de preparar ela para o mercado que é extremamente competitivo, né? Vamos dar um exemplo. Vamos lá, vamos montar uma loja de roupa. Uhum. Legal, então tem um projeto de fazer uma loja de roupa. Temos várias lojas de roupa na região, várias lojas de roupa no país. O que a sua loja de roupa vai ter diferente como diferencial competitivo no mercado? Eu vou trabalhar com um público específico? Eu vou focar num determinado público? Eu quero um estilo? Eu vou trabalhar com preços? Eu quero
né? Um poder aquisitivo mais baixo, um poder aquisitivo... Então, alguma coisa de inovação, né, é importante até porque a gente vê essa inovação até como primeira oportunidade dessa pessoa estar desenvolvendo alguma coisa para ser diferente. Né? Porque a gente vê hoje a dificuldade do mercado, né? A gente tem acompanhado tanto empresários, principalmente o microempresário, né? Ele já tem um problema seríssimo quando a gente fala em termos de burocratização, para abrir empresa, para fazer, já é um problema seríssimo para a pessoa que já começa sem recurso. Então, se ela já não começa com alguma coisa que seja diferente, né, é muito difícil. E as startups hoje vêm com esse conceito. Né? A gente vê que praticamente você pegar hoje, há 10 anos atrás, ninguém falava em Uber. Né? Da onde que apareceu o Uber, gente? Né? Do nada, né? 10 anos atrás nós não estaríamos fazendo aqui um programa com Skype, com Wander, interagindo com 3 pessoas, batendo um papo. De jeito nenhum. Né? Só se fosse presencial no estúdio, e olhe lá se não ia ter problema na transmissão. Né? Então, e se ia precisar ter autorização do Ministério das Comunicações, que antes era assim, não faz que é pirata, né? É isso aí. Então, olha só, né? Então, esse processo de inovação não é o fato de tem que ter uma ideia assim extraordinária. Não. Né? A inovação é o seguinte, né? Você tem uma ideia legal? Tá. Mas o que a sua ideia tem de diferente das outras? Porque, por exemplo, eu vou montar uma loja de roupa, mas é uma loja igual às outras? Não. A minha loja só vou vender amarelo. Pronto, já é uma inovação. Então, a sua loja é a loja do amarelo. Né? Não deixa de ser uma inovação. Se vai dar certo, se não vai... Aí são outras coisas que você vai estudar mercado, que você vai planejar, que você vai ver seu público, que você vai ver a estratégia de marketing, você vai ver o quanto que você vai investir. Aí são outros parâmetros que, na verdade, a gente vai estar desenvolvendo, né? E aí o cara chega com uma ideia... perdão, Simone, já passo para você. O cara chega com uma ideia e fala assim... Eu lembro que tinha uma piadinha que contavam assim, né? O cara chegou... No Brasil, né? Não vou falar de onde ele veio, parece que ele veio da China ou do Japão. Ele chegou aqui no Brasil e montou uma fábrica de fósforo de 2 cabeças. Foi uma sacada maravilhosa, porque o cara usava o fósforo 2 vezes. Então, funcionou. Aí ele ligou pro primo dele, né? Joaquim Tim, parece que era lá da China. E o Joaquim veio pra cá. E aí o Joaquim também montou o negócio, mas não deu certo. Ele fez a fábrica de prego de 2 cabeças. Então vocês dão essa orientação. Palito de fósforo de 2 cabeças é legal. Prego de 2 cabeças... Então vocês dão essa orientação também, né? O legal é que nas mentorias, né? Então, além desses webinars, né? Durante o programa da Escola de Inovadores, nós temos as mentorias com as pessoas do projeto. Então, é muito comum, no decorrer, não é que a pessoa mude o projeto, mas ela começa a ter acesso a outras informações que ela começa a adequar e falar, putz, isso é bacana, isso é legal. Olha, se eu fizer isso, pode ser... Olha, eu não tinha pensado nisso, eu só tinha pensado no amarelo, mas, putz, e aí, como é que eu vou fazer do cara que detesta o amarelo? Né? Não é legal fazer uma outra coisa? Eu não sei. Então, essa mentoria também faz parte do processo da escola, tá? Então, isso a gente faz, geralmente, daí eu participo também ativamente do processo de mentoria junto com os grupos, tá? Simone, dentro da escola. Pode fazer a pergunta, Simone. Essa questão da mentoria é de extrema importância, porque muitas vezes as pessoas, nós temos ideias que achamos que vai ser na hora, que vão ser maravilhosas na prática, mas a prática não se revela tão boa assim. Então é importante esse direcionamento, essa condução, para que a pessoa também possa perceber se aquilo que ela idealizou ela tem uma perspectiva de futuro no mundo da realidade, porque no mundo das ideias as coisas às vezes são muito fáceis, mas nem sempre é possível e fácil colocar as coisas em prática. Então eu gostei muito dessa parte, professor, mas a minha pergunta não é exatamente isso, mas ela está dentro do que você já falou. Você pode explicar para nós o que é startup? Isso que eu ia perguntar, se copiou minha pergunta. Por que os caras falam tanto startup? O negócio é uma startup. Aí eu falo, mas o que é? O que é startup? Eu não sei direito, é moda isso daí. Eu nem sei se eu tenho uma startup, de repente eu até estou fazendo isso na vida e eu não estou sabendo. Nem sabe. Você já é empresário, você já passou da startup já. Qual é o conceito da startup? O conceito da startup, né? Sendo que são empresas, né? A Uber apareceu de uma startup, a Facebook veio de uma startup. Startup hoje, né? Quando a gente pega no conceito de inovação e empreendedorismo, né? Nos últimos anos, a gente tem aquele... Startup nada mais é do que o início de uma empresa, tá?
Geralmente são empresas com poucos integrantes, não tem aquela estrutura empresarial com departamentos, tal. Então, você pega, por exemplo, 3 alunos, 3 amigos que vão fazer uma sociedade para poder montar um software para vender no mercado. Né? Então, esse é o conceito de startup, porém, que exista, né, o que vai diferenciar uma startup de uma empresa normal quando você abre, é quando ela tem o planejamento inicial para ela ter uma escalabilidade muito grande, ou seja, um potencial de crescimento. Isso, na verdade, é o que define uma startup. É diferente de, por exemplo, abrir a banca de jornal. Beleza. A banca de jornal é um comércio, é um microempreendedor individual, ele vai recolher os impostos, beleza. Ele abriu um comércio, ele é um empresário, né? Ele é um microempreendedor. O que poderia ser uma startup? Abrir uma banca digital, que eu estou começando com 2 bancas, tenho planejamento para daqui 3 anos para 10 bancas e para daqui 10 anos eu vou ter 1000 bancas. Né? Então, o conceito das startups já é focado nessa escalabilidade de negócio. Né? Então, ele foca bem, mas não deixa, né, uma forma mais simples, nada mais é do que uma microempresa que está começando como qualquer microempresa, sem estrutura administrativa, sem muitos recursos, precisando de aporte, seja financeiro, seja de mentoria, seja do que a gente chama dos anjos. Né? O que são anjos? São aqueles parceiros, aquelas pessoas que podem ser através de mentorias de negócio ou realmente investimento financeiro. Né? Às vezes a gente tem muita coisa que o cara tem a ideia, ele tem tudo, mas se ele não tem aquele capital inicial também para iniciar, ele não consegue. Né? Não tem, às vezes só a ideia sem o capital, dependendo de qual que é o projeto dele, é muito difícil. Né? Eu quero fazer uma coisa assim, né? Não tem como, né? Não, mas é mais ou menos por aí, não sei se eu consegui esclarecer. O startup ali é o projeto ali. Aliás, a gente está resgatando umas palavras, né, Simone, Paulo, assim, por exemplo, antes a gente só ouvia falar em provedor quando ia falar da Santa Casa. Então, lá nos anos 80, anos 90, comecinho, o provedor da Santa Casa. Aliás, o Catai está acompanhando o nosso programa aqui, Vitório Zé Catai, foi provedor. Então, quando falava em provedor, a gente imaginava o cara da Santa Casa. Aí a gente viu que provedor veio com tudo na internet. E hoje, quando fala provedor, fala que é o provedor da Santa Casa, o cara acha até que é o cara que manda os dados lá. E mentor, né? A gente ouvia falar em mentor lá no Centro Espírita, né? Olha, o seu mentor e tal. E agora já virou no dia a dia, né? Tem as coisas vão mudando as palavras, né? Você pega hoje dicionário de empreendedorismo e inovação, né? São palavras novas, assim como as empresas são novas, né? Elas surgem do nada e de repente crescem de uma forma exponencial que você não sabe como. Até o perfil hoje de crescimento, né? Então, quando você vê as startups, porque o que é comum, né? É como ver empresas que demoram 20, 30 anos, elas fazem o nome no mercado, mas elas tiveram toda aquela estrutura, foram crescendo. Hoje não, hoje a gente vê casos aí, de repente, né? Você vai para universidades aí, que juntou 3 alunos aí, desenvolveram um projeto, foram montar uma startup, começaram do nada, em 10 anos o cara já está com tantas empresas, em 6 anos, 10 anos, aí o cara também já está no mundo inteiro desenvolvendo software. Isso é comum. Hoje isso é comum. Eu falo que o mercado, né, eu gosto de usar uma frase muito interessante. Né? Antigamente a gente falava muito, né, que os grandes, né, as grandes empresas, as grandes organizações engoliam as menores. Hoje eu falo que o mercado mudou, né, é o rápido que engole o que está devagar. Então o cara que sai na frente e começa a inovar, faz a coisa diferente, ele acaba tendo vantagem no mercado, porque o mercado muda muito. Globalização, eu tenho internet, então o que eu estou falando aqui já tem o cara digitando aqui, por exemplo, a gente está falando de startup. Por mais que eu não tenha falado, qualquer um que esteja escutando a gente hoje, clicou já no WhatsApp, já pegou toda a lista de startup, 50 mil fontes diferentes, o que é, modelo de startup, como é que funciona. Né? A informação hoje é muito rápida. Né? Então, assim como a informação é rápida, o mercado ele tem que ser rápido. Né? Então, inclusive, não precisamos ir longe. A pandemia chegou. Estudos comprovam aí que para desenvolver uma vacina aí é pelo menos 7 a 10 anos, né, com eficácia bonitinha, em todas as fases. Nós estamos tentando, nós que eu falo o mundo, sair com uma vacina em 1 ano. Isso não existia há 5, 10 anos atrás, isso não, né? Nunca ninguém imaginou que em 1 ano alguém ia desenvolver uma vacina testada, né? Não estamos questionando aqui se é eficácia ou não, mas a necessidade, a dificuldade, ela vem em cima das crises. Eu participei de um curso semana retrasada com o Leandro Carnal, na PUC do Rio Grande do Sul, e ele falava que as maiores invenções e criação, invenções e inovação do ser humano vem realmente em períodos de crise e períodos de dificuldades fantásticas. Então ele listou a Primeira Guerra,
Segunda Guerra Mundial, do que teve de país que decolou o Japão. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele teve um crescimento tecnológico e inovação que ele saiu praticamente do zero, né? Se você for pensar o que aconteceu. Então, muitas coisas, a própria pandemia, né? Claro, nós estamos numa situação muito complicada, mas hoje nós estamos fazendo uma entrevista aqui. O trabalho remoto hoje, o que era um início, né, virou realidade. Né? O que estava sendo visto como uma tendência, o que era tendência em março virou realidade em abril. Mais ou menos isso, né? Você teve um mês, né, do que, vamos ver como é que funciona. Não, vai todo mundo para casa e vamos adaptar. Claro, isso depende de funções, depende de carreira, você não pode generalizar isso. Mas hoje você conversa com muitos empresários, existe muita tendência de determinada cargos e funções, ele continuar no processo de home office com alguns encontros, alguns dias presentes na empresa, né, e viu que de repente algumas funções, eu tive contato com pessoas que aumentaram a produtividade. Claro que é muito mais difícil lidar com isso, né, de vários pontos, né, de vários pontos tecnológico, emocional, conciliar a família, é muito difícil, né, mas fez parte do novo normal. Eu não sei se isso não volta atrás, eu acho. Pô, bem interessante, só vou falar duas coisas, e aí, Simone, eu vou deixar você fazer duas perguntas, aí você tem direito a duas perguntas. Eu tenho três. Então tá bom, vai três, mas montar uma startup de conseguir aumentar o que você pede. Vai se chamar dá o braço e eu quero dois, vai ser assim, né? Porque ele fala, dá um braço já que aperta. Não, é o seguinte, uma frase que uma vez eu vi num banheiro, viu? Tava escrito assim, o mar calmo nunca fez bons marinheiros. E não é que estava escrito na porta quando a gente vai, não, estava num vidrinho bonitinho assim, o mar calmo nunca fez bons marinheiros. E a gente está vendo isso que você falou, que tudo surge na necessidade. E, por exemplo, que alguém, olha, estiver acompanhando aqui esse programa ao vivo, ou daqui um mês, ou à noite, ou amanhã e tal, e de repente eu falo, poxa, o professor Paulo falou lá de iniciativa, eu tive uma ideia e toquei adiante. Porque eu tenho um exemplo assim do Olivardo, nosso querido Olivardo, que faz um grande sucesso hoje. Um dia ele falou que ele estava lá preocupado com o que fazer na vida. Ele ouviu um pensamento da Ana Maria Braga e com aquele pensamento ele tocou a vida dele. Então, às vezes tem isso, né? Que, de repente, que dessa conversa alguém veja e monte, tem uma ideia. Eu acho que tem muito disso de uma conversa. Fica até como dica, né, só para não fugir muito e não tomar muito tempo, para quem tiver interesse, veja a história do dono do KFC, aquela multinacional de lanchonetes de frango. Ele começou a vida dele... ele era um sargento, né? Ele era um militar, por isso que no KFC tem um símbolo, acho que de um militar, né? Eu não lembro se ele era militar, mas ele começou a ideia de um negócio dele quando ele estava tentando um suicídio falido com quase 70 anos. Com 81 anos ele é bilionário. Né? Olha só, mas é legal, dá uma consultada a história dele, mas eu lembro que é uma história que o pessoal comenta muito nas aulas de empreendedorismo, né? A história de motivação e de como que o cara gerou negócio, né, do KFC. É uma história muito bacana. Ele era um coronel, viu? Eu lembro que eu li alguma coisa assim, porque até é a carinha dele lá no KFC. E ele criou lá um negócio de um fast food com frango frito, né? E ele mandou, isso daí, tem histórias maravilhosas. Simone, então você vai fazer 3 perguntas agora, eu vou ficar quietinho aqui, vou até tomar um café e você bate um papo aí com o Paulo. Fala a primeira pergunta, Simone. Obrigada, Wander. Professor, uma dúvida que me ocorreu aqui é a seguinte. Muitas vezes a pessoa tem a ideia de fazer um empreendimento, porém ela não vai ter os recursos para isso. Mas tem alguém, talvez da família ou uma pessoa mais velha até que pensa em investir. E fala, eu entro com o dinheiro e você entra com a ideia, você entra com o trabalho. As MEIs permitem que haja o sócio investidor, vamos dizer assim, que só entra com o capital e a outra pessoa que vai entrar com o trabalho, vamos dizer assim? Com certeza. Isso é totalmente legal e é possível totalmente estruturar isso num contrato social, sem problema nenhum. Inclusive, existem leis que amparam isso, né? Que é o que a gente chama de investidor anjo. O investidor anjo, ele tem essa visão, né? Ele é um profissional, pode ser parente ou pode ser amigo. Eu tenho, na verdade, é um contrato de risco, porque qualquer projeto de empreendedorismo, qualquer projeto de empresa, eu falo que a primeira coisa que a pessoa que tem ideia para montar uma empresa, ela precisa assumir risco, né? Porque não significa que você vai montar um negócio que vai dar certo. Né? Claro, por mais que você calcule o risco, por mais que você calcule o que pode dar certo ou não, existe isso, mas é totalmente normal. Inclusive tem
tem o que a gente chama das vaquinhas virtuais, a gente chama de crowdfunding, se vocês forem procurar plataformas de crowdfunding. São pessoas que colocam projetos pedindo colaboração, vaquinhas virtuais, né, para o projeto. Se o projeto dá certo, você vai ganhar uma porcentagem proporcional àquilo que você investiu. Se não, foi um investimento de risco, né? Perdi, né? Como se estivesse numa loteria. Mas é possível sim, viu? Não tem problema nenhum, não. Simone, pode... Tranquilo. Não, já vou passar, se tem direito à pergunta, eu vou fazer um comentário. Só não pode fazer aquela sociedade que a gente ouve muito, que um entrou com a experiência e outro entrou com o dinheiro. Aí, aquele que entrou com a experiência fica com o dinheiro e quem entrou com o dinheiro fica com a esperança. Só não pode, com a experiência, só não pode ser assim, né? Não, é assim, o cara assim, falou, com certeza não, né? Um entra com a experiência e outro com o dinheiro. Aí o cara que entrou com o dinheiro fica com a experiência. Porque quem entrou com o dinheiro... Alguém tem vontade de fazer um negócio, mas falta esse empurrãozinho financeiro. E outras pessoas, às vezes, vêm com bons olhos dar esse apoio para quem está começando e às vezes nem sabe quem incentivar. Então, pode ser um bom casamento, né, nesse sentido. É isso daí. Coisa legal, Simone, um dos módulos, né, que é feito inclusive são palestras que às vezes eu faço com professores e para alunos, que chama-se Fontes e Recursos de Financiamento, né, porque às vezes a pessoa acha, eu quero começar, e claro, precisa desse investimento. E às vezes ele vai através de empréstimo, de banco, mas hoje você tem um leque tão grande de oportunidades de investimento, claro, depende do seu projeto, que a gente, inclusive, faz esse tipo de mentoria, né? A gente não faz a parte de fonte, nada de financiamento, mas a mentoria do que é possível a pessoa, a gente abre um leque de oportunidades do que ela pode ir atrás para esse pontapé inicial. Inclusive, é um dos módulos do curso, tá? Da escola. Certo. Fonte de financiamento. Faz a segunda. Olha que interessante, eu fiz essa pergunta e acabei de receber uma mensagem aqui via WhatsApp de uma pessoa que está acompanhando o programa e fez uma pergunta em cima disso. Ela está me dizendo o seguinte: pergunte para o professor se quem é aposentado por invalidez pode ser esse sócio investidor da MEI. Aí eu acho que não, hein? Não sei, vamos ver. Olha, eu não tenho essa informação legal, daí acho que precisa ter mais uma consulta jurídica aí para ver. Eu não sei se isso impacta alguma coisa, ele é aposentado, ele sem... Eu acredito que não. Olha, porque eu acho que a aposentadoria por invalidez, o cara não pode ser nem vereador, nem político. Fala, não, mas eu aposentei por invalidez porque eu perdi um dedo. E eu consigo ser político, né? Foi exemplo, não foi nada granado ao Lula, não foi. O exemplo, não. Uma pessoa que eu não quero fazer essa ligação. Não, é uma coincidência. Aí é o seguinte, a pessoa, ela aposentou por invalidez porque ele era motorista, mas ele teve um problema lá no pé. Aí ele aposentou. Mas aí ele não pode ser vereador também porque ele está aposentado por invalidez, mas ele consegue ser político, ser um grande político, e mesmo que ele tenha uma dor lá no pé. Quer dizer, tem esse detalhe, né, Paulo Galvez? Né? Eu fui buscar um exemplo aqui no meio do caminho. Aí, na verdade, é uma particularidade que daí sim, acho que precisa de um apoio mais jurídico para ver se... Isso, né, gente? Aí... Por aposentado, não tem problema nenhum, né? O aposentado que queira investir, isso aí não tem problema nenhum. Aliás, que chegar no banco e querer investir, né? Eu tô lançando uma startup nesse momento aqui que vai ser Tire a Sua Dúvida Jurídica. Vou entrar com dinheiro, fazer uma sociedade com o Jair, e você entra com a experiência, tá, Simone? Uma startup para tirar dúvidas jurídicas, tá bom? Já lançamos aqui. Desde que não seja daquele jeito, que eu só fico com o trabalho e vocês com os lucros. Não. A terceira pergunta, Simone. O nosso ouvinte já ouviu aqui a sua resposta, a qual eu agradeço, professor. Tá, e a pergunta? A outra pergunta é esta. Eu estava lendo aqui essa programação edital e me chamou a atenção que vocês dão ênfase a projetos que tenham sustentabilidade, o que é um assunto da mais alta relevância, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de saber se os centros Paula Souza, ETEX, FATEX, tem projetos nesse sentido, de sempre focar na formação dos alunos com essa questão da sustentabilidade sempre em alta. Sem dúvida, isso é base. Não só sustentabilidade, mas como também o trabalho social, né, pensar no ambiente. Então, todos os projetos, né, na própria orientação, né, de projetos de trabalho de conclusão de curso, seja em ETEC, em FATEC, a gente vê o impacto que isso daí tem ambiental. Projetos sociais, se vocês forem ver, se
se vocês verem todas as ETECs e FATECs do estado, temos vários projetos, cada escola desenvolve projetos. Eu lembro que no passado, quando eu estava ainda na coordenação da ETEC de São Roque, nós desenvolvemos um projeto de lixo eletrônico, né? Então, isso a gente sempre, trabalhos voluntários, né? Muitos anos atrás, eu lembro que a gente fazia trabalho junto com a PAI, de manutenção e aula, junto. Então, a gente tem sempre a focar isso, porque é o que a gente fala, né? O importante, eu acho que o maior desafio hoje, né, da escola, seja do ensino técnico superior, não é simplesmente o conteúdo. O conteúdo hoje está fácil, o acesso na internet. Mas eu acho que o nosso dever é ajudar a formar cidadãos, né? Então eu tenho que ir para essas bases, que senão não tem como eu fugir. Eu tenho que ir para a sustentabilidade, eu tenho que ir para a parte de mobilidade, para a parte social, né? Isso é importante, a gente estar linkado em tudo. Tanto que a gente avalia alunos hoje, né? O modelo nosso de avaliação muito hoje nas ETECs, para ter noção, é através, não é de nota, de prova. Nós temos habilidades, nós temos competências, nós temos atitudes. Aquele velho chá, né, que a gente fala que é o que forma o profissional hoje no mercado. Competência, habilidade e atitude. Acho que a pessoa tendo isso aí, o conteúdo, a formação acadêmica, ela vem consequentemente, né, vem como uma consequência da dedicação disso. Eu acho que formar a pessoa hoje é o maior desafio. Ainda mais nesse cenário que a gente está hoje. O Paulo já vai dar sequência aqui, Simone, a sua terceira pergunta, mas o Paulo está pedindo só uns minutinhos, né, Paulo? Então, o Paulo vai sumir um pouquinho aqui da nossa tela e aí daqui a pouco o Paulo volta. Na hora que ele voltar, o Guilherme já me avisa aqui, Simone, você faz a terceira pergunta, tá? Simone, obrigada. Enquanto isso, a gente se ausenta um minutinho do... Pode só deixar no mute aí, tá, Paulo? A hora que você pode tirar o Paulo, aí você já voltando, a gente já dá sequência aqui. Bom, enquanto o Paulo já volta, eu quero dizer o seguinte, Simone, meus amigos, o Adilson Dutra, recebi hoje, né, fiz a compra pela internet do livro Minha Vida de Repórter, do José Maria de Aquino, que a gente entrevistou na sexta-feira da semana passada aqui, foi um papo muito legal. Aí eu fiz o meu pedido, eu entrei lá no site da editora Letras do Brasil e já chegou aqui o meu livro Minha Vida de Repórter, do nosso querido José Maria de Aquino. E depois eu vou ler com muito carinho aqui o livro. Já chegou meu livro aqui, uma semana, já está aqui, viu, Simone? Poxa, que bom, Wander. O meu deve estar, então, já bem a caminho, porque nós fizemos a compra também e... eu fiz a minha no sábado. No sábado? Puxa, a nossa foi feita na sexta. Então o seu chegou primeiro. Gozado, às vezes tem... Mas tem essas questões da distribuição também dos Correios, né? O que cada setor acaba distribuindo, embora nós moramos na mesma cidade, mas tem essas questões, mas com certeza já está chegando, e eu até falei para o José Maria que quando chegasse eu ia postar uma foto com o livro para ele ver. Eu vou fazer uma foto também aqui. Já voltou aqui o Paulo? Ô, Paulo, rapidinho, hein? Cara, fui tomar só uma água só. Aí daqui a pouco eu tenho que ir porque eu tenho aula também, cara. Não, vamos liberar você. Que hora você tem aula? Eu entro 7 horas em aula. Opa, então vai pra aula lá. Então, Simone, tem mais uma última pergunta. Você tem que sair do escritório para ir pro quarto, né? Não, é isso daí. Pra sala, né? Hoje é assim, né, que você vai dar aula, né? Sai do quarto, vai pra sala, vai da sala... E você já tá ficando craque nisso no Skype aí, porque esse fundo que você tá vendo do Paulo aí, o Skype permite essa... Eu vou entregar o cara. Permite que você mude o fundo, eu não sabia. O Skype permite que você mude o fundo, né, Paulo? Sim, na verdade, você tá sentado na beira da piscina. Ferramenta, né? O Centro Paulo Souza, ele na verdade, ele optou pela uma ferramenta de estudo remoto que chama Microsoft Teams. Então, a gente tá trabalhando com Teams, para interagir com os alunos. Então a gente tá lá com 20, 30 alunos na sala e tal, e às vezes a gente mexe nisso daí, é bacana, né? Então às vezes tem os fundos de praia, eu falo, olha gente, hoje eu tô dando aula na praia aqui, na beira do quiosque aqui, mas não dá para enganar não, cara, na hora que o cara vê que você começa a suar, é porque você não tá na praia mesmo, você tá em casa. Não, porque foi o seguinte, você tá com a imagem que tem uma janela, e eu falei, tá dando um pouco de luz no seu rosto, falei, fecha a janela, aí você falou, essa janela é virtual. Essa janela é virtual. Aliás, em cima disso daí, você consegue mudar seu fundo agora, Paulo, para dizer o fundo que realmente está aí? Olha lá, esse é um fundo falso, olha lá. Agora, olha lá, esse é o fundo que o Paulo tá, que ele projetou lá no Skype. Vamos ver se ele deixa o fundo normal mesmo. Olha lá, vamos ver. Eu vou colocar um outro aqui para isso, põe aí o fundo, olha lá. Então ele dá, esse daí é... Aqui, tá bom? É o apocalipse isso daí? Por que esse fundo meio escuro aí?
Cara, isso tá no Skype mesmo. Ó, isso aqui tá no Skype, olha que bacana. Ó, o robozinho, ó, legal. Põe outros aí. Olha aí, agora a gente vai se divertir, ó. Tudo isso se aprender. Tem mais fundo no Skype aí? Olha, o escritório. Inovação e empreendedorismo, cara. Isso aqui ficou legal. Ó, legal. Pô, tem mais um aí, cuidado, não vai aparecer nenhum que é proibido aí, né? É bom não clicar muito, não, né, cara? Não vai abusando muito e no fim aparece uma foto aí. Mas é muito legal hoje a tecnologia. Depois se muda o meu aqui também, viu, Guilherme? Põe uns livros aqui atrás. Hoje a gente tem mais da praia. Antes da Simone fazer a última pergunta, só vou perguntar o seguinte: olha, empreendedor tal, mas a gente vê no Brasil que muitas empresas começam e muitas empresas não têm sucesso. Qual que é uma orientação? O que vocês falam? Que muitas empresas, muitos bares, muitos restaurantes, o cara monta um comércio, não consegue ter vida longa, Paulo. Tem um caminho aí, uma dica importante? Receita do bolo não tem, que senão tava todo mundo bem, né, cara? Mas receita, você fala assim, ó, segue isso que você vai ter sucesso, não existe, né? Mas você pega estatisticamente estudos, o próprio Sebrae traz isso, né? O Sebrae, ele vem com estatística que 80% das microempresas quebram nos primeiros 5 anos. E a gente aponta que a grande falha do microempresário que começa é a falta de planejamento. Então, às vezes, você querer começar muito rápido, sem planejar. Planejar que eu falo é planejamento de negócio, de regra de negócio, planejamento de marketing, investimento, a sustentabilidade do seu negócio, planejamento financeiro, a escalabilidade disso, né? Como é que você vai crescer, o estudo do seu público. Né? Hoje a gente trabalha com uma ferramenta de modelagem de negócio que chama-se Canvas, né? Mas o que é comum hoje, você pega em Sebrae ou nas aulas de empreendedorismo, a gente trabalha muito com plano de negócio, né? O plano de negócio o que é? Tipo aquela receita inicial para você começar. Não significa que vai dar certo, mas a probabilidade dos riscos serem melhores avaliados garante que a empresa se mantenha, né? O grande problema hoje é que o empreendedor não é só a pessoa ter o risco e vamos montar um negócio, né? Esse negócio precisa ser estudado, né? O planejamento hoje, a base, né, antes de iniciar o negócio, eu acho que é a maior dica para você conseguir dar sustentabilidade no seu negócio, né? Tudo que você começa de forma corrida, não, vamos, mas cadê o plano de negócio? Cadê? Está estruturado? Não, a gente vai tocando. Esse a gente vai tocando e deixa o mercado, deixa a vida me levar, estilo Zeca Pagodinho, não vai, né? É muito difícil. Pode até ser que você acerte a mosca, né? Mas geralmente todo índice planejado vai. E você pega como exemplo as grandes empresas, né? Qualquer mudança de uma grande empresa tem sempre um planejamento por trás, tem uma análise, tem um tempo de maturação, tem teste, tem protótipo. Então esse conceito que é importante a gente levar para o empreendedor. E é isso que inclusive vem de encontro também à nossa escola de inovadores. Dá essa visão inicial de itens que é importante ele se preocupar antes de montar. Ele pode montar a barraquinha de cachorro-quente, não tem problema, mas monte ela estruturada, né? Pensando no custo da barraquinha, qual que vai ser a sua estratégia de divulgação, quem que é o público, qual que vai ser o ponto. Você já fez uma pesquisa se aquele é um ponto bom para cachorro-quente? Será que ali não é bom colocar esfirra em vez de cachorro? Foi feito esse estudo, né? Então acho que o planejamento seria não a receita, mas uma dica para impactar essas quebras do microempresário, que é muito mesmo. Uhum. Simone, você tem a última pergunta para a gente liberar o Paulo Galvez, é bem legal, e é só reforçar aqui, ó, Escola de Inovadores, você entra, é da Fundação Paulo Souza, do Centro Paulo Souza, Escola de Inovadores, que foi criada em junho de 2015, tem a finalidade de fomentar o empreendedorismo por meio de ferramental básico de empreendedorismo e inovação. É duro falar essa palavra, fazer um curso para aprender a soletrar. Faz a pergunta, Simone, para a gente liberar o Paulo. Professor, fazendo um contraponto entre essa situação que nós estamos conversando hoje sobre a inovação, o projeto Inova, claro que é extremamente importante inovar, mas preservar a história, preservar as raízes é importante também. E tanto o Wander quanto eu, nós até somos um pouco suspeitos para falar, porque nós gostamos muito das coisas antigas, das coisas da cidade. E o prédio onde funciona hoje a FATEC em São Roque, ele foi ocupado durante muitas décadas pela escola Dr. Bernardino de Campos, que foi, inclusive, o primeiro grupo escolar do estado de São Paulo. E com as mudanças, então o prédio deixou de ser do Bernardino de Campos e a FATEC se estabeleceu ali.
E muita gente, inclusive eu mesma, que estudei no Bernardino de Campos, boa parte da cidade tem um carinho muito grande pela escola e houve um certo entristecimento porque simplesmente o Bernardino saiu dali e virou FATEC. Mas, por outro lado, existe a possibilidade de um resgate histórico, até de que a própria FATEC faça ali um memorial, enfim, preserve essa história que é tão nossa aqui da cidade. Então a pergunta as FATECs, as ETECs, elas têm esse tipo de preocupação com o patrimônio histórico, valorização da história das cidades, transmitir esse tipo de cultura aos alunos, principalmente aqui em São Roque, onde está estabelecido até o curso de turismo? Sim. Né? Inclusive, isso daí é que foge um pouquinho da alçada do conceito de inovação e coisa. Mas, por exemplo, são projetos que tenho certeza que se você chegar, ou alguém que tem essa vontade de desenvolver um projeto desse, junto com a própria coordenação da área de turismo que trabalha com esse tipo de coisa, com a própria unidade, com certeza. É muito comum você em FATECs e ETECs que tem o resgate, inclusive tem unidades que às vezes são inauguradas com o nome do que era antes, isso é comum. Nós temos, inclusive, a gente tem as unidades agrícolas, né, que a gente chama que são fazenda, né, é uma fazenda que virou uma escola técnica. Né? Então isso daí eu não vejo empecilho nenhum e eu vejo isso acontecer muito, né? No caso de São Roque em si, acho que de repente é só ter um start de alguma iniciativa, de algum projeto social, ou de alguma pessoa que encabece isso e vá apresentar para a unidade. Eu acredito que não tenha problema nenhum, assim, eu não vejo nenhuma resistência e muito pelo contrário, também não tem nenhuma orientação do centro para isso, que é muito legal você manter o legado, né? Isso daí não tem nada, isso aí é importante porque é raiz, né? Se você não manter uma raiz, você não tem sequência, né? Não, aliás, eu acho que ótimo, resposta muito animadora, professor. Então vamos criar aí um site aí. Vamos fazer uma startup aí para começar a movimentar isso. Cria um projeto, a Escola de Inovadores, porque pensando nisso, né? Eu vou falar porque, por exemplo, a gente fez, né, não tem a ver com a escola, mas foi um projeto que a gente fez junto com a FATEC, no segundo semestre do ano passado, que a gente estava no presencial, era um projeto que chamava-se Ideiatom. Foi um dia de ideias, de projeto de ideias, a gente trabalhou com ferramentas, né, com o pessoal do grupo do Roteiro do Vinho, onde eles vieram com algumas problemáticas e juntamos alunos, fizemos vários tipos de propostas de soluções para ser levado para o próprio pessoal do Roteiro para ser avaliado. Ia dar uma sequência nesse ano, mas a pandemia acabou, né, cancelando um pouquinho o projeto, mas o Thiago, lá do Palmeiras, foi um cara que encabeçou o projeto com a gente, participou do projeto do Ideiatom com a gente, ele trouxe problemática, discutia nos assuntos lá. Então são assuntos que eu acho que é muito importante, inclusive eu incentivo isso onde eu passo. Eu acho que, pelo Centro Paulo Souza, né, hoje é uma escola, né, a própria FATEC, ETEC ou qualquer outra instituição de ensino, independente do Centro Paulo Souza, ela só se torna mais viva com a participação da população e com a participação das pessoas. Não só pais e alunos. Você tem que ter a participação das pessoas dentro dessa instituição. E não precisa ser aluno, né? É o que você falou. Você pode chegar como... Eu sou moradora, na verdade, de São Roque, eu quero fazer um projeto, o que vocês acham? Né? Esse tipo de atitude, acho que se todo mundo tivesse em todas as unidades educacionais, ia ser muito bacana. Se tiver alguma limitação, na hora que for conversar, de repente vai ser apresentado, olha, não pode, ou pode... Mas a proatividade que eu acho que é o que falta hoje de a gente desenvolver esses projetos aí. Tá, você falou muito em solucionática, em problemática, né? O Dario Maravilha que falaram para ele um dia, né? O Dario, contrataram ele de centroavante, né? Ele sempre foi centroavante, né? Mas aí contrataram o Dario e ele falou assim, não me venha com a problemática, eu quero a solucionática. Boa, é isso aí. Mas é bacana, inclusive a ideia era a gente fazer esse processo, chama-se um projeto que a gente chama. Daí fica para um outro dia, a gente pode falar de hackathons e ideiathons. Né? Como que é? Como que é esse negócio? Hackathons ou ideiathons. Depois um dia a gente marca só para falar disso. Vamos, eu quero que você venha aqui para você contar, que você tem muita coisa na informática aí e tal. Tem muita coisa para a gente falar disso, inclusive a gente participou de um tempo atrás, de um voluntário pelo Centro Paulo Souza, com instituições norte-americanas junto, para proposta de soluções para microempresários que estavam na falência devido à pandemia, Covid. De forma voluntária, a gente tentar ajudar microempresários a se reestruturar ideias, né? Não é ajudar de forma financeira, mas
é a problemática, né? A palavra problemática. É isso aí. Simone, não sei se tem alguma pergunta, posso liberar o professor Paulo, Simone? Não, agora pode. Professor, muito obrigada pela atenção, pela sua participação e por nos trazer tantas informações importantes. E fico à disposição de vocês, gente. Na rede vocês me acham aí, tanto na escola, na rede também. O que eu puder estar colaborando aí, fiquem à vontade aí para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, que eu acho que é bacana. É só assim que a gente cresce. E como é que eu acho você lá na rede? Lá? Como é que está? Tá Paulo Galvez? Como é que tá? Paulo Galvez. Paulo Galvez, não tem muito que fugir muito, né? Isso, eu quero agradecer ao Pedro, né, que fez o contato com a gente, professor Pedro Galvão. Quero mandar um abraço também para o Clóvis, que é o diretor, que hoje eu bati um papo com ele também, estava contando umas novidades para a gente também. Parabéns pelo trabalho, a gente está aberto aqui para a FATEC, para a ETEC, pessoal FATEC de Mairim, que você que tem sua escola particular também, ou é diretor, participa de uma escola estadual, municipal. Acho muito importante a gente falar dessa questão de educação e desses cursos que a gente está tendo aí para que a gente possa superar esse momento. Paulo, muito obrigado. Peguei um tempão seu aí, mas valeu o papo. Até uma próxima, hein? Tomara que eu tenha que agregar, conto com a participação, que eu acho que o mais importante agora é o seguinte, né? É o que eu falo, aprender nunca vai ser a mais, gente, né? Nunca vai ser em vão. Você pode ser que você não vai utilizar, mas que conhecimento é uma coisa que você leva para sempre, né? Independente do que você faça. Eu acho que é importante. E legal. Fica a dica aí do programa e fica aí para o nosso próximo encontro aí, a gente acha uma outra temática, não é problemática, outra temática. Vamos sim, vamos bater esse papo aqui. Obrigado, Paulo, grande abraço. Obrigado, Simone, obrigado, pessoal, obrigado, Wander. Tchau, é isso aí. Bom. É isso aí, Simone, a gente bater um papo aqui com o Paulo Galvez, falando pra gente aqui desse trabalho que está sendo realizado de escolas de inovadores. É isso que a gente realmente está precisando, da inovação. Tem coisas antigas, como a Simone falou, a gente gosta de coisas antigas, às vezes precisa dar uma ajeitada, às vezes você traz uma coisa antiga para a internet. Por exemplo, né, outro dia eu vi uma coisa interessante, Simone, que tinha aquela brincadeira do programa do Gugu, que o Gugu ia na casa da pessoa e falava, valendo não sei o quê, você tem que me arrumar um copo plástico, lembra? Aí a pessoa saía desesperada lá na casa e trazia um copo plástico, o Gugu dava um prêmio, né? E aí tal, era uma coisa que ele fazia lá visitando a casa. E aí outro dia isso virou uma febre na internet, porque nessas coisas que tá todo mundo online, nesses grupos, alguém lançou essa brincadeira do Gugu. E aí ganhava ponto, então tinham lá 10, 15 pessoas, até com mais gente participando do que se tinha lá no programa do Gugu. Olha, quem trouxer um livro de capa amarela. E aí saía todo mundo correndo tal, e trazia um livro a capa amarela, né? Isso aqui tá um pouquinho diferente do amarelo. Então, e era uma brincadeira da televisão que alguém passou para a internet. Então, às vezes, essas coisas antigas que a gente gosta, de repente a gente pode trazer alguma coisa pro digital também, né, Simone? Ah, sim, muitas coisas voltam com uma roupagem nova. Então, por exemplo, uma brincadeira como essa, alguém se lembrou que isso acontecia e agora muita gente ficou com mais tempo, não foi muito bem o nosso caso, que continuamos trabalhando à distância, mas muita gente que ficou parada em casa começou a se lembrar de coisas, até pela própria disponibilidade de tempo, ali conversando com a família. E aí é interessante isso, porque alguém tem a ideia e eu não cheguei a ver, né? Mas você falou que virou uma febre aí pela internet. Isso virou? Então, são coisas aparentemente simples, até que ficaram paradas, né? Esquecidas lá no passado, e que existe esse resgate. E assim também é com a moda, né, Wander? Nas roupas das mulheres, nós vemos muito isso. Então, alguma coisa que era moda lá nos anos 40, por exemplo, algum estilista, de repente, relança isso, traz numa coleção e vira uma febre. Aí todo mundo quer usar aquilo como se fosse uma grande novidade, mas na verdade aquilo já veio lá de trás, estava esquecido no passado. É verdade, isso daí tem muita coisa que é resgatado, né? Olha, tal tipo de sapato, falar aquela calça de novo tá na moda, né? As calças boca de sino, né? Que foram moda, acho que nos anos, 70, final dos anos, né? 50, 60, né? Entre 60 e 70, depois elas se tornaram coisas ridículas.
né? Nos anos 90, por exemplo, ninguém usaria uma calça boca de sino. Mas agora, por exemplo, de uns anos para cá, elas voltaram. Eu mesma tenho calça boca de sino. Agora eu não uso, porque a gente fica em casa. Mas, então a moda volta, e eu até sempre brinco, né, com isso. Que tem gente que todo ano quer renovar o guarda-roupa. É só guardar uns 15 anos. Tem coisa que não, isso, tem coisa que não se renova. Você deixa guardadinha lá, não que você não vá doar, enfim, nada disso, mas às vezes você gosta, né, de uma determinada roupa, e tem coisa que não cai da moda também. Mas às vezes coisas que ficam guardadas, elas acabam voltando. Modelo de terno muda muito o corte e tal. Mas agora eu vou dar uma dica, por exemplo, a gente não sabe o que era moda. Eu não sei o que era moda 10 anos atrás e 20 anos atrás e que volte agora. Agora eu vou dar uma dica para as mulheres, principalmente, que quiser saber o que vai estar na moda daqui um ano. Dar uma passeadinha em Buenos Aires. A moda lá na Argentina, ela começa, coisas que você vê na Argentina há um ano atrás, vão começar a chegar aqui. Eu lembro de um exemplo desse sapato plataforma que eu vi lá na Argentina um pouco antes, e depois aqui começa a chegar. Então tem isso, Buenos Aires tem essa referência, muita coisa que começa a moda lá na Argentina, um tempinho depois chega aqui, viu, Simone? Então, porque geralmente essas tendências de moda, elas vêm da Europa. Sim, sim. E a capital ali, principalmente Buenos Aires, é uma cidade mais europeia. Sim. Assim, ali pela sua estrutura, pelos seus costumes. Então, talvez a explicação seja essa. Eles ficam mais, elas, né, principalmente as mulheres, apesar que os homens também agora estão muito atentos à moda, né, não todos, mas muitos deles. Então, acho que talvez as mulheres lá fiquem mais atentas a essas tendências e já comecem a usar logo. Tem tudo isso daí, mas legal essa coisa da criatividade, que outro dia eu estava conversando e as pessoas falando o seguinte, olha, tem muita profissão que tem hoje e que vai passar por um grande processo, uma grande revolução. Simone, antes eu quero dizer o seguinte aqui, para a gente não misturar estações, uma coisa é a Escola de Inovadores, que tem a participação da FATEC, né? E você ouviu o professor Paulo Galvez. Agora eu quero aqui falar de um outro assunto que também envolve o Paula Souza, o Centro Paula Souza, que eu recebi aqui do Clóvis de Souza Dias, que é o diretor da FATEC. Eu quero agradecer o Clóvis por ter enviado para mim a informação. Agora eu vou falar aqui de cursos que estão à disposição. Eu mandei para você tem os slides aí que eu mandei para você? Esses últimos que eu mandei para você, é o Novotec Expresso. Então atenção, você que quer fazer cursos, tem uns menininhos cabeludinhos aí, veja aí. São as que eu mandei por último, mas tudo bem. Então, Novotec Expresso. São cursos de duração de 3 meses, com aulas online, encontros presenciais, cursos gratuitos e com certificado. E aí, são 3 áreas e são 7 cursos que nós teremos aqui em São Roque. Então, tem Princípios do Empreendedorismo, ou palavrinha. Comunicação e projeto de vida para o mercado de trabalho. Com o Instituto Proa, vendas em redes sociais, Excel básico, informática básica, instrução à programação de computadores e criação de conteúdos para redes sociais. Então, são esses os cursos. Então, você tem que voltar à primeira foto, Guilherme? Então, então, vamos lá. Então, esses são os cursos que você pode fazer. Vamos voltar. Então, cursos que estão pintando na área. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro slide. São 11 cursos em 3 áreas: tecnologia da informação, gestão e negócios e produção cultural e design. E aí são os 7 cursos que a gente tem aqui em São Roque. São duração de 3 meses esses cursos, aula online, encontros presenciais, cursos gratuitos e com certificado. Bota outra telinha. Princípios do Empreendedorismo, Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho com o Instituto Proa, Vendas em Redes Sociais, Excel básico, informática básica, instrução à programação de computadores e a criação de conteúdos para redes sociais. Próxima telinha, inscrições começaram no dia 9 e vão até o dia 23 de setembro no novotec.sp.gov.br. Tem mais uma telinha. Atenção, você faz a inscrição pelo site, veja as opções de curso,
Volta a telinha para mim. Aí você faz a matrícula online e depois você receberá um e-mail, tá bom? E tem mais uma telinha, acho que é falando quem é que pode participar do curso. Pode participar desse curso gratuito estudantes das escolas públicas, somente escolas públicas, tá? Do ensino médio, que esteja fazendo o EJA, que é aquele ensino que você faz depois lá para já com mais idade. Ensino de jovens adultos. Isso, né? E pessoas que concluíram o curso de ensino médio em escolas públicas até 2 anos. Então tá aí, Simone, são mais opções, muitos cursos que estão aparecendo e são sempre essas oportunidades que a gente tem, é importante a gente divulgar. Com certeza, Wander, e que maravilha, eu estava vendo aqui quantas opções, e até me lembrei do tempo em que nós terminávamos o antigo colegial e muitas vezes ficávamos sem saber o que fazer. E agora tem tudo isso. Então, de fato, hoje existe uma facilidade muito maior para as pessoas estudarem, né? Não só pela grande quantidade de cursos que são oferecidos, até aqui em São Roque mesmo, se compararmos, né, com talvez 15, 20 anos atrás, mas também pela facilidade que as pessoas têm de estudar agora de maneira virtual, sem precisar sair de casa. Muito bom, a FATEC está de parabéns por trazer essas inovações para São Roque e abrir tantas opções aí para os estudantes. Nossa, a gente tem realmente com várias opções e acho que nesse momento que a gente está precisando superar muita coisa, a gente tem várias coisas surgindo, né? Muitas novidades aí, principalmente nessa área de informática, e você tem uma série de cursos aí bem interessantes e a gente fica nessa expectativa aí. A Benedita de Lourdes Tota, a Dita Tota aqui de Mairim, que já foi vereadora, boa tarde a todos vocês, obrigado Dita Tota, o Zé Ângelo Botti acompanhando a gente também, o Jair de Oliveira Prado lá em Indaiatuba acompanhando, o Antônio Frago, o Toninho Espanhol, Toninho Pedreiro, obrigado por estar acompanhando, o Etelvino Nogueira, vereador, também estava de olho aqui do nosso programa, um abraço Etelvino, isso é muito importante, a gente ter esse espaço. Simone, a gente está chegando ao final de mais uma semana, você tem alguma consideração hoje, Simone? Você viu que o governador de estado, agora todo o estado de São Paulo está na fase amarela, hoje todo o estado na fase amarela, e essa atualização que antes era a cada 15 dias e que uma semana podia retroceder, agora vai ser mensal essa avaliação, Simone. Então, dando um espaço maior agora. Pois é um período bem maior e nós ficamos na expectativa para saber qual vai ser o resultado de toda essa movimentação que houve no feriado de 7 de setembro, o feriado prolongado em que muita gente foi para a praia, muita gente veio para São Roque, para tantas outras cidades turísticas do interior. Então, existe uma preocupação ainda em relação a isso, né, Wander? Porque toda essa circulação de pessoas certamente fez com que o vírus circulasse também em locais onde até talvez a situação estivesse um pouco mais amena. E agora a gente precisa ainda tomar muito cuidado, a gente tem um caminho muito grande ainda a ser percorrido. Você tem um destaque final, Simone? Tem alguma novidade? O destaque final é que acabou de sair a estatística aqui de São Paulo com relação ao coronavírus. Então, hoje nós tivemos mais 9 casos positivos, sendo 4 homens e 5 mulheres. As idades vão de 13 a 51 anos. Tivemos um número expressivo também de resultados negativos, que são 49, e hoje há 10 pessoas internadas, 5 em UTI, e 5 em enfermaria, o que completa o total de 692 casos confirmados. Estamos quase chegando nos 700, né? Talvez ainda nesse final de semana passemos dessa marca. E continuamos com 25 óbitos, houve um óbito ontem confirmado e um suspeito. Hoje não há nenhum, nem confirmado nem suspeito, felizmente. E os números são esses. Eles, em alguns dias, são mais expressivos, em alguns dias menos expressivos, mas nós vemos que o corona continua por aqui. A gente tem que realmente tomar muito cuidado, a gente não pode baixar a guarda não. E dá uma passadinha no nosso site para ver as manchetes que a gente tem lá no site wanderluiz.com.br. São Roque está sem ônibus nas linhas municipais, desça aí lá. São Roque sem ônibus nas linhas municipais com a greve.
de funcionários da Mirage Transportes, estão reclamando lá a falta de pagamento, tal, preocupante situação, né? Nesse momento que a gente precisa retomar as atividades, estão colocando, né, os funcionários que eles não estão recebendo, tem a questão de atraso também do plano de saúde e do ticket. Volta só, São Roque terá aulas presenciais somente em 2021, medida vale para escolas municipais, estaduais e particulares, tem o rompimento de uma galeria de água de chuva no quilômetro 3 da Quintino de Lima, o DR vai contratar uma empresa para serviço emergencial. Descendo um pouquinho mais ali tem serviço emergencial da Sabesp. Sabesp está fazendo manutenção na rua São Paulo. Ali tem a rede de água que atende parte do centro, Mailasque, São João Novo e também o Mosteiro. Tem muita reclamação nesse sentido. Uma obra muito grande ali na rua São Paulo, né? Para pegar água lá do rio Aracaí. Porque para tentar aumentar aí a captação de água. Sobe só um pouquinho essa notícia que eu quero pegar que está do lado direito. Há funcionários da Mirage em greve, aí a Sabesp apontando a estiagem para a falta de água em São Roque, inicia a obra emergencial. A Saniaca, aqui em Mairica, está construindo 5 estações elevatórias de esgoto, deve inaugurar uma no ano que vem. Tem aí a matéria da Portuguesa de Mailasque, que ganhou o seu museu, e ainda tem as informações ali do helicóptero com drogas que foi apreendido em Biúna. É o segundo caso em pouco mais de um mês, e para matar saudades ali tem o feriado na Santa Quitéria. O Brasil era campeão municipal de 1969. Dá uma passadinha lá no vanderluiz.com.br. Simone, não sei se gostaria de falar dessas duas questões para a gente fechar, que nós temos problema nas linhas municipais, né, que não estão operando, a empresa não recebe mais subsídio, algo em torno de R$400 mil, que o tribunal entendeu que não estava correto, se fez uma matéria sobre isso, e tem a questão também da Sabesp. Simone, quer falar de um desses assuntos? Então, Wander, essa questão da miragem é uma situação bastante complexa, porque nós entendemos o lado dos funcionários, porque se de fato eles estão sem receber o que é devido, eles têm o direito a fazer a greve, porque ninguém também é obrigado a trabalhar sem receber. E, por outro lado, existe também a questão de que, certamente, essa greve vai ser levada ao conhecimento do Tribunal do Trabalho e vai ser determinado que, como normalmente acontece, acredita-se, né, que será determinado que uma parte dos funcionários volte, porque o transporte público é serviço essencial, e a população fica numa situação extremamente delicada, porque as pessoas precisam trabalhar, dependem dos ônibus e não tem como se locomover, e não só para essas questões. Às vezes a pessoa precisa tomar um ônibus para ir para um médico, né, para sair, comprar um remédio, fazer um serviço de banco. Então, esse problema, essa problemática do transporte público exige uma solucionática, né, voltando a... Como falava o Dario Maravilha. Do Dario Maravilha, exige uma solucionática que precisa acontecer o mais breve possível. Já é um problema que vem se arrastando de muito tempo. A situação jurídica, eu até hoje, quando vi essa notícia, também dei uma olhada lá no site do tribunal, até onde é possível consultar. Está mantida essa decisão que suspende o pagamento do subsídio. Não sei dizer se houve recurso para Brasília ou não, porque nem tudo é possível consultar. Alguns processos, como nós já falamos várias vezes aqui, somente os advogados cadastrados no processo que conseguem, mas a princípio a situação, até onde nós podemos conhecer, é essa. O subsídio está suspenso, a miragem então descontente, e agora essa situação, e quem sofre realmente é a população, né? Infelizmente, a população fica à mercê de tudo isso, então é necessário tomar uma providência urgente, porque não dá para ficar assim, né? Ainda mais agora com essa situação também da pandemia. Mesmo que voltem alguns ônibus a trafegar, isso vai fazer com que haja grande aglomeração dentro dos ônibus. Não, e a questão também, por exemplo, quem trabalha lá no Shopping Catarina tá sem opção, né? Porque é uma linha municipal que vai até lá o Catarina. Por exemplo, quem mora em São João Novo ainda tem a opção de pegar um ônibus que faz o intermunicipal. Quem tá ali em Mailasque, dependendo da região, passa um ônibus intermunicipal. Mas tem locais aí que realmente não tem acesso. Muita gente acabou sendo surpreendida nesta sexta-feira com dificuldades para chegar ao trabalho. Então, realmente é uma situação complicada. E os empresários também ficam numa situação complicada. Porque o sujeito está esperando o empregado vir trabalhar e a pessoa não consegue chegar. Não, então, eu recebi essa questão do transporte público afeta
afeta todo mundo. Muitas vezes se fala, é só quem pega o ônibus, mas não, ela afeta a cidade inteira, por isso que ela tem tanta importância. Eu recebi na semana passada a ligação de um empresário, um diretor de uma empresa importante aqui na nossa cidade, nossa região, e ele falou, estou com dificuldade, porque a gente tem o turno das 10 da noite às 6 da manhã, o funcionário com dificuldade para chegar às 10 da noite, quem sai às 6 da manhã com dificuldade para ir embora para casa, e quem está chegando nesse horário também. A empresa estava fazendo o transporte dos funcionários, não é uma função dela, mas ela estava fazendo isso, e com o isolamento não dá para levar muita gente dentro do veículo, então os empresários veja o tamanho sofrendo o tamanho do problema que a gente tem. E aí, o Marinho Araújo colocou aqui que acabou a greve de ônibus. Acabou, Marinho? Não sei, confirma para mim. Acabou? Deixa eu ver aqui. Quem que soltou a nota? Tomara. Então vamos lá, vamos ver se a gente tem entraram no acordo, isso é ótimo. Então, Marinha, entrou no acordo. Com certeza. Se entrou no acordo, nossa, que maravilha, que a gente tem que ter essa volta mesmo. E outra, enquanto a gente aproveita para falar também da falta d'água, que a Sabesp está falando que houve um aumento no consumo de água com a pandemia. Estamos com a estiagem. São Roque faz captação em 4 pontos, no Rio Sorocamirim, em Canguera, ali no Junqueira do Rio Carambeí e no Rio Aracaí, né, que passa ao lado ali da Brasital. Está fazendo uma obra emergencial, rasgando lá a 22 de abril, que é a Rua do Cemitério, já está na Rua São Paulo com obras também, para aumentar essa captação. Então, tem esse problema também. Falava com o Cláudio César hoje, da Rádio Coluna, falou que também tinha um rompimento de adutora que traz a água bruta ali em Canguera, no quilômetro 3, quilômetro 4, uma coisa assim. Eles estão fazendo uma obra também para captar de uma represa ali, de um lago particular. Quer dizer, são uma série de obras aí que estão ocorrendo, precisa ter economia, mas também a gente vê que a cidade precisa melhorar a condição de abastecimento. O pessoal de Mailasque, principalmente, está sofrendo muito com a falta d'água, Simone. Essa questão da água também é um problema que aflige a cidade há muito tempo, e a Sabesp já deixou a desejar em inúmeras situações. Ali na Rua São Paulo mesmo já houve, faz 3 anos, também o rompimento de um ramal de água que causou um vazamento grande, danificou diversos imóveis que estão todos interditados ali, bem próximo até desse trecho na Rua São Paulo. E, claro, existe essa dificuldade de abastecimento, a população precisa cooperar mais também, ser mais econômica, mais consciente no uso da água, mas a Sabesp precisa mostrar também um pouco mais de serviço. Ô Simone, né, eu tenho aqui a confirmação, olha aí, após acordo entre Prefeitura de São Roque e funcionários, a Mirage volta a operar na cidade. Olha, isso é importante. Após a greve que durou toda a manhã, à tarde de sexta-feira, voltou a funcionar. Deixa eu ver aqui a nota oficial do transporte público. Após extensa reunião com o Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região, convocada pela Prefeitura de São Roque, os motoristas decidiram encerrar a greve iniciada pela manhã e o serviço de transporte público volta a funcionar normalmente nesta sexta-feira. A Prefeitura reitera que a sua preocupação é atender a população e garantir o cumprimento da legislação por parte da empresa Mirage, responsável pelos ônibus de São Roque. Então, que bom que a gente tem essa informação aqui, que chegou a um acordo com os funcionários. Olha, importante. Obrigado, Marinho. Para fechar o programa, porque, de fato, a preocupação é que a população fique sofrendo, e como nós falamos, os empresários, mas que bom que houve essa resposta rápida por parte da Prefeitura, e tomara que continue assim, né? Que a empresa continue executando serviços e a população tenha o transporte. E um abraço aqui para o nosso amigo Marinho Araújo, sempre atento aqui participando. Obrigada pela informação também. É muito bom, né, ter esses nossos ouvintes que estão sempre participando, sempre atentos, sempre interagindo conosco com tanto carinho. Isso aí. E Mailasque, o Marinho colocou que tinha uma represa que hoje está no condomínio das Hortênsias, que no passado abastecia São Roque, né? E até existem alguns planos ali para você até trazer água que está indo da região de Biúna para São Paulo, para você abastecer ali o pessoal do Alto da Serra e também lá de Mailasque, que tem sofrido bastante. Simone, muito obrigado pela participação, por mais uma semana. Semana que vem a gente volta trazendo mais detalhes, mais informações. Um ótimo final de semana. Obrigado, Simone.
Obrigada, Wander, obrigada a todos, um bom final de semana a todos. Até segunda, se Deus quiser. Isso aí, segunda-feira estaremos de volta com mais entrevistas. Obrigado a você que esteve ligado conosco aqui no programa Linha Aberta, o nosso Jair Ribeiro, uma das cabeças mais brilhantes que a gente tem aqui, né, com esse penteado da Vera Verão. O penteado é baseado na Vera Verão, e que é bola de bilhar. E nosso Guilherme, um grande abraço. Amanhã a gente volta. Amanhã não volta nada, amanhã a gente não volta. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal, um grande abraço. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.